Celebrando um dos gigantes da MPB, trazendo de volta a época de ouro do cinema brasileiro, desvendando os bastidores de um prêmio famoso, curtindo a irreverência de Paulo Pressoto e o sucesso de Brino Silveira. Estes são apenas alguns dos itens de hoje no Mosaico, que começa agora. Hoje, 13 de junho, é o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, o santo da devoção de milhões de famílias em todo o mundo e que é um santo muito popular entre os brasileiros. A reportagem é de Rosana Andrade. Isso mesmo, Cone. Para os devotos de Santo Antônio, assim como eu, 13 de junho é um dia realmente muito especial. Aqui nós vamos tocar em 4 aspectos interessantes e distintos do universo de fé, devoção, crendices e curiosidades em torno de um dos santos mais populares. Glorioso Santo Antônio, rogai por nós. Ó meu santo Criador, com a divina devoção. E antes de mais nada, vamos falar em devoção. E ninguém melhor do que o padre Ronaldo Magalhães, da paróquia de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Santo Antônio é um santo da Igreja Católica que é admirado por todas as religiões, por todas as igrejas, e além de ser admirado, Santo Antônio tem assim um amor e é amado por todo o Brasil e sobretudo é amado aqui na Bahia. Santo Antônio tem muitas devoções e as pessoas sempre têm algo a falar e dizer de Santo Antônio pelas graças, pelos milagres que receberam e, sobretudo, por ser um homem que soube bem amar a Deus e ao próximo. E uma das características de Santo Antônio é o amor que ele tinha à palavra de Deus, porque a força da palavra em Santo Antônio fez com que muitas pessoas transformassem suas vidas, inclusive ele próprio transformou a sua vida, porque sendo um homem de uma família riquíssima, Fidalgo, Santo Antônio se tornou este homem simples, humilde e que fez um bem enorme a partir da palavra de Deus que o transformou e os fez esse santo tão grande, tão milagroso e tão amado por todos nós brasileiros. Portanto, as pessoas que vêm ao seu encontro e que estão em busca de milagres, de transformar as suas vidas, procuram Santo Antônio para pedir a intercessão dele junto a Deus. E com certeza Santo Antônio sempre está realizando e fazendo com que essas pessoas de fato se encontrem com Deus através da palavra e, sobretudo, da prática da caridade. Como não poderia deixar de ser na terra do misticismo, a figura de Santo Antônio tem uma poderosa equivalência no sincretismo religioso. Quem nos explica como é o nosso querido santo na religião afro-brasileira, o candomblé, é a professora Gal Novato, de Vitória da Conquista. No Brasil aconteceu um fenômeno conhecido por sincretismo religioso, que eu costumo chamar de paralelismo religioso. É onde os orixás e os santos da Igreja Católica são associados nas suas representações de seus cultos. O mês de junho no Brasil, no Nordeste e em especial na Bahia, é destacado por várias festas de santos católicos, Santo Antônio, São João e São Pedro. O Santo Antônio, que o dia dele é 13, hoje, nesse domingo, é um santo muito comemorado, muito respeitado por toda a população baiana e nordestina. É um santo tanto invocado para pedidos voltados à questão amorosa, afetiva. Nós costumamos dizer que Santo Antônio é o nosso santo casamenteiro, como também é um santo extremamente cultuado nas famílias e nos lares de pessoas negras.
A antropologia nos mostra, e a história também, que o Santo Antônio ele era sempre buscado em momentos de grande aflição. Quando os negros escravizados desse país se embrenhavam dentro das matas buscando a liberdade, eles gritavam: valei-me, meu Santo Antônio. E eles furtavam, eles ficavam invisíveis. Essa fé em Santo Antônio é uma coisa muito forte, tanto do lado dos negros no nosso Brasil, como do lado dos portugueses também, que é um santo, inclusive, de origem portuguesa. Mas o Brasil reapropria, recria, reinventa toda a possibilidade de cultura, de crença, de fé, assim como a gente é possível fazer. E esse santo Antônio associado a Ogum, que é um orixá da força, que é um orixá guerreiro, que leva em sua mão uma espada de 2 cortes, né? Que foi o orixá escolhido para abrir o caminho para a humanidade passar, escolhido por Olodumare, no mito da criação do mundo, pertencente ao povo Yorubá. Ogum é essa força. Depois de falar de devoção e sincretismo, vale lembrar que o santo casamenteiro é alvo de toda sorte de simpatias. Os candidatos a obter a graça de um sonhado casamento fazem Santo Antônio passar por cada uma, e o que não falta é simpatia. A mais comum delas é colocar a imagem de Santo Antônio amarrado de cabeça para baixo ou dentro de um copo d'água, literalmente afogado. E o santo não vai sair de lá antes que apareça o casamento pretendido. Outra, tirar o menino Jesus do colo da imagem do santo e só colocar de volta quando o futuro marido aparecer na porta de casa. E uma mais levinha, colocar uma nota de R$1 embaixo do colchão no dia 12 de junho e no dia seguinte entregar a nota ao primeiro pedinte que encontrar na rua perguntando o nome. A probabilidade é que seu futuro marido tenha esse mesmo nome. Outro tema importante é a comida típica em torno dos festejos de Santo Antônio. Muito parecida com as demais festas juninas, a culinária em torno do santo é uma consagração que mescla tradições portuguesas, indígenas, brasileiras e também africanas. Durante as trezenas de Santo Antônio, devem estar nas mesas milho, amendoim, canjica, bolo de milho, bolo de aipim, bungunzá, paçoca, pamonha e o indispensável licor de jenipapo. Mas tem um item especial para ele, é o bolo de Santo Antônio, que também serve como simpatia. Leva um toque de erva doce e castanha de caju. E a surpresa dele é que a decoração com fitas coloridas esconde em uma delas uma aliança, e a solteira que pegar essa fita será a próxima a casar. Além disso, é importante lembrar das tradicionais feijoadas oferecidas no dia 13 em homenagem ao santo. E olha que todas essas coisas que vimos hoje aqui no Mosaico são apenas partes do universo em torno da devoção a Santo Antônio. Um santo que simboliza não apenas fé, mas amor, família e muita alegria. Espero que tenha gostado, Cone Rocha. Rosana Andrade para o Mosaico. Essa foi uma semana de celebrações muito especiais e 2 delas são destaque no Mosaico de hoje. A primeira foram os 80 anos do cantor e compositor Erasmo Carlos, uma legenda da MPB com 60 anos de carreira, inúmeros sucessos e uma personalidade cativante. Quem nos traz esse tema é Andréa Viana. Ele é um dos autores de maior sucesso na história da música brasileira. Ao lado do parceiro Roberto Carlos, suas canções venderam mais de 200 milhões de discos e sua carreira solo como cantor é também uma das mais ricas, diversificadas e elogiadas da MPB. O Tremendão acaba de completar 80 anos e gosta mesmo de se definir como roqueiro. Minha origem é roqueira, né? Mas eu vivi várias influências, Então, principalmente bossa nova. Então, de vez em quando eu tô pela MPB, sabe? Aí daqui a pouco eu sinto saudade e volto, Do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, para o mundo, Erasmo construiu uma trajetória única no ambiente musical brasileiro.
Além do sucesso como parceiro de Roberto Carlos em algumas das canções mais emblemáticas da MPB, ele também construiu uma sequência de sucessos para chamar só seus. Eu queria ser o seu caderninho pra poder ficar juntinho de você. Livro eu sempre tive vontade de escrever, né? Já fiz uma tentativa nos anos 70, mas aí eu não encontrei um final, rapaz. Aí desisti e aí fiquei sempre com aquela ideia de escrever um livro algum dia. Jamais eu escreveria uma biografia, sabe? Porque é uma coisa muito séria, eu acho muito sério. Você não pode mentir. Quando você escreve uma biografia, você tem que se entregar, contar todas as suas verdades, entregar nome das pessoas, vai criar inimizade com um monte de gente. E eu acho também que, no fundo, quem escreve uma autobiografia vai sempre se pôr de vítima. Aí comecei a escrever contos engraçados que aconteceram comigo na vida, com os meus amigos, minha família, comigo sozinho também, acontece um monte de coisa engraçada. Se eu não contar, ninguém fica sabendo. Comecei a escrever despretensiosamente, daqui a pouco eu estava com um caso que não acabava mais. Aí, por curiosidade, eu comecei a separar aqui infância, aqui adolescência, jovem guarda. Então, a editora Objetiva deu a ideia de fazer um fio condutor nessas histórias todas e formar umas memórias. Hoje em dia, falta um Carlos Imperial no país, para cutucar as pessoas, sabe, para movimentar, sabe, para ir contra o politicamente correto. E ele me ensinou muita coisa sendo como ele era, né? Inclusive personalidade. Ele nem sabe disso, né? Morreu sem saber disso, que ele me ensinou a ter personalidade. Outro dia eu vou parar. Presentes no local, rádio e a televisão, cinema, mil jornais. Foi uma turma que deu certo, né? Calhou de geograficamente a gente estar ali junto um do outro. A gente era da mesma rua mesmo, desde criança que a gente se conhece. Depois chegou o Roberto, como tinha também a turma da Zona Sul também, com a Bossa Nova, todo mundo lá. A gente não tinha acesso, claro, à turma de lá, né? E aí a turma lá da gente deu certo, da Tijuca, rock and roll, ganhou, né? A simpatia, a loucura, virou loucura, né? E as coisas foram melhorando e todo mundo foi se profissionalizando aos poucos e deu certo até hoje. No início a gente se identificava com as mesmas coisas, né? Que a realidade dos dois era a mesma. Carrão, mulher, tudo que a gente não tinha. Não tinha carrão, não tinha mulher, então sonhava com essas coisas, botava em música, né? Depois, com o tempo, a gente foi mudando, cada um foi tendo percepção própria da vida, né? E tudo, os temas foram variando, mas sempre houve aquela identificação com um casamento que deu certo. A partir dos anos 70, Erasmo reinventou-se muitas vezes como cantor e compositor. Emplacou sucessos e viu suas músicas ganharem corações e mentes das novas gerações. Eu não tenho mais sonhos, sabe? Eu já realizei meus sonhos, então eu tenho desejos hoje em dia. E eu sou um cara muito positivo, sabe, bicho? Eu não admito negatividade na minha vida nenhuma. Meu desejo é fazer o que eu estou fazendo, que é o que eu gosto, né? Cantar rock and roll, e quero ver meus netos com os amigos dele na plateia sempre. A nova geração que eu quero formar, que eu quero que eles saibam no futuro quem foi o avô deles. Por conta de sua personalidade afável e alegre, Erasmo Carlos se tornou um favorito absoluto, não apenas para os seus fãs, mas dentro do próprio meio artístico. Tornou-se, enfim, um ícone celebrado e adorado. Parabéns, Tremendão, e muitos anos de vida. Andréa Viana, para o Mosaico. Agora é com você, Cone. Que maravilha, André, essa matéria com imagens maravilhosas e essa entrevista do Erasmo. Eu sou fã total do Tremendão, viu? Como falei antes, estamos celebrando também os 80 anos da Atlântida Cinematográfica, uma história que poucos conhecem de um tempo em que o cinema brasileiro
era quem dominava as bilheterias. Quem nos fala sobre essa época de ouro é o jornalista Carlos Borges. Pois é, Cone Rocha, o Brasil já teve a sua própria Hollywood, com astros e estrelas, cenários, números musicais, paródias e ocasionalmente até com histórias sérias e muito bem contadas em filme. E o que é mais importante, eram filmes brasileiros que superlotavam os cinemas de norte a sul do Brasil. Este era o universo da Atlântida Cinematográfica, fundada em 1941 no Rio de Janeiro e que, se estivesse atuando até agora, estaria celebrando 80 anos em 2021. A ação, as perseguições, as correrias, as brigas, foram um dos aspectos mais importantes na formação de um período no qual o cinema brasileiro teve o seu melhor diálogo com o público. O período das chanchadas. Aliado ao dinamismo das brigas e correrias, a inocência dos romances açucarados, de uma pureza tão ingênua que nos dias de hoje chegam até a ser engraçados. Marina, quando vejo assim o horizonte distante... Por favor, não me venha falar da beleza da paisagem. Mas não é bem isso que eu ia falar, Marina. Eu queria dizer que, desde a primeira vez... Já sei. Desde que você me viu, nunca mais eu saí do seu pensamento. Ai, ai. É isso mesmo, Ricardo. Vocês homens pensam que nos comovem com qualquer frase feita, com esse romantismo barato. Vocês pensam que... Pensamos sim. Pensamos que vocês todas são tolinhas e vaidosas. E que estão prevenidas contra todos os homens porque acham que isso é ser inteligente. Mas comigo você está muito enganada, compreendeu, Marina? Que eu não preciso da paisagem para dizer o que sinto e nem tenho tempo para estar de namorinho. Marina, eu não sou de brincadeira, eu sou de casar. Nico, eu nunca pensei que você fosse tão másculo. Você ainda não viu nada. Você ainda não viu nada. Que coisa desagradável. Oscarito e Grande Otelo forneceram o elemento chave da chanchada. O riso, às vezes infantil, às vezes crítico e muitas vezes malicioso, picante e até certo ponto muito forte. E essa marca de batom na sua camisa? Isso é batom? É! Ah, sim. Foi a viúva. Agarrou-se a mim, soluçando. As lágrimas rolavam-lhe pelas faces. Estava inconsolável. Então, senhor, agora é consolo de viúva. Me chama de Vatapá. Mas por qual Vatapá? Porque eu sou baiano e gostoso. Eu estou cansado. É por isso que não adianta eu me animar. Quando eu começo, você já acabou. Fundada por Moacir Fenelon e José Carlos Burle, a Atlântida produziu um total de 66 filmes até 1962, quando cessaram suas atividades. Desde o início, a Atlântida optou por buscar inspiração no jeito brasileiro, nossos personagens e nossa forma de ser, viver, amar, se divertir e cantar, é claro. Que lá em casa não tem água nem pra cozinhar. Na convivência com o modernismo do cinema novo brasileiro do final dos anos 50, a Atlântida viu seu modelo de comédia musical carnavalesca perder terreno. Foi rejeitada pelos intelectuais e só teve como sobrevida a exibição nas tardes da televisão brasileira, que ganhava rapidamente o status de principal fonte de entretenimento do país. O humorismo criou momentos antológicos dentro da chanchada.
Ó, aí está Oscarito, travestido, sendo o espelho de Eva Tudo. Mas como eu estou horrorosa hoje. Meu Deus, que horror! Deve ser o fígado. Não é possível. Não é possível. Depois disso, os filmes da Atlântida que escaparam de incêndios e deteriorização foram sendo esquecidos do grande público e lembrados só por estudiosos do cinema brasileiro, até que, no final dos anos 80, voltaram a ser valorizadas e na década de 1990 foram relançadas dentro da programação do Canal Brasil na TV a cabo da Globo. Ai, ai, brotinho, não cresça meu brotinho, nem murche como a flor. Ai, ai, brotinho, eu sou um galho velho, mas quero seu amor. Traz o meu pandeiro, que hoje eu vou cair na farra. Desta vez ninguém agarra, estou com santo leão. Traz o meu pandeiro, que hoje eu vou pra batucada. E essa turma mascarada vai sofrer na minha mão. Bom, gente, como eu, há muitos que ainda sonham em ver o cinema brasileiro e, em especial, essa riquíssima era de ouro da Atlântida ser tratado como cinema norte-americano. Por exemplo, trata os seus clássicos no famoso canal TCM, Turner Classic Movies. Lá são exibidos clássicos do cinema americano e é um dos 5 canais de maior audiência da TV fechada dos Estados Unidos, além de ter construído um brand fortíssimo que é baseado no sucesso e no apelo popular desses filmes. O que, com certeza, aconteceria no Brasil se a era de ouro da Atlântida e o nosso cinema, de um modo geral, fossem tratados com devido carinho e respeito. Carlos Borges para o Mosaico. É com você, Cone Rocha. Valeu, Carlos. A gente aqui sempre conhecendo mais aspectos e curiosidades das artes e cultura brasileiras com você. Mas agora vamos falar de prêmios. Sim, existem muitas premiações pelo mundo afora, mas algumas se tornam extremamente relevantes, como é o caso do famoso Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira. Os bastidores dessa premiação vão estar no centro do bate-papo com o curador do Jabuti no programa Livro Aberto da próxima semana. E quem nos fala sobre isso, é claro, Nereide Santa Rosa. Olá, Cone! Olha a turma do Livro Aberto de volta aqui para falar do nosso programa da próxima semana, que terá um convidado super especial e um tema que com certeza vai interessar a muita gente. Os bastidores do Prêmio Jabuti, o mais relevante da literatura brasileira. Marcos Marcionilo, o curador do Prêmio Jabuti 2021, é filósofo, tradutor e dono da Parábola Editorial em São Paulo. No programa Livro Aberto da próxima quinta, dia 17 de junho, a partir das 8 da noite, no Focus Brasil Digital, ele vai bater um papo comigo e nossos convidados da Academia Internacional de Literatura Brasileira. Eliana Machado, Gerson de Avilés, Mônica Martins, Sandro Vita e Sandra Godinho Gonçalves. O universo das premiações culturais em todo o mundo é sempre motivo de grande interesse do público em geral. E, é claro, dos autores, editores e a mídia. E como o próprio Marcos antecipa neste depoimento, esse interesse é mais do que lógico. Olá, é justificada a curiosidade que muitas pessoas têm manifestado nos últimos meses quando me perguntam quais são os motivos do sucesso do Prêmio Jabuti. As razões são muito simples. A primeira delas é a própria história do Prêmio Jabuti. Essa razão está impressa na própria história do Prêmio Jabuti.
um prêmio criado há 63 anos, todos os anos produzido ininterruptamente. Nunca houve interrupção do Prêmio Jabuti nos melhores tempos, nos tempos mais difíceis, nos tempos de maior enigma, como é o caso dos anos de 2020 e de 2021, quando ele continuou sendo produzido e, para nossa absoluta surpresa, com grande aceitação dos produtores de cultura no Brasil. Isso está acontecendo também este ano. Nós vemos que, e este é o segundo motivo do sucesso do prêmio, os produtores de cultura independentes, ligados a editoras, ligados a instituições, abraçam o Prêmio Jabuti e o consideram importante e logo se inscrevem nele e esperam dele o reconhecimento de suas atividades. Isso nos 3 eixos, no eixo de literatura, no eixo de não ficção, no eixo de produção editorial, e temos o novo 4º eixo de inovação e de fomento. E aí nós temos o seguinte motivo para o sucesso do Prêmio Jabuti. Essa necessidade de dialogar com a sociedade faz com que leitoras e leitores se deem conta da existência desse prêmio. Toda premiação tem sua dose de controvérsia, mas é quase uma unanimidade entre os autores considerar o impacto dos prêmios em suas trajetórias como uma ferramenta essencial de promoção e visibilidade. Os prêmios literários foram criados para estimular a criatividade e valorizar os melhores livros e autores. Dependendo do prêmio, ele facilita a comunicação entre o autor e o editor, que virá até você porque o prêmio traz maior visibilidade, além de aumentar o número de exemplares vendidos e de contratos futuros. Eu vejo na importância da premiação literária como uma forma não de status, de aparência, de agregar uma reputação em si mesma, como um fim em si mesmo, mas como o ápice de consumação, consagração e reconhecimento do talento e do esforço dos produtores de propriedades imateriais e intelectuais, né, da literatura. Uma forma de valorizar categoricamente a literatura, né, e assim consumar esse ato. O que eu pontuo em primeiro lugar é a divulgação do seu trabalho como escritor, como escritor. Isso dá uma visibilidade muito grande, não é? O segundo item que eu quero salientar é sobre aferir qualidade à obra, né? A chancela de que sua obra tem valor literário, dentre as outras tantas que concorreram com você naquele ano. Ser um escritor premiado é sem dúvida algo de grande importância. Primeiro porque vem acompanhado de reconhecimento para o autor, tanto por parte do público como da crítica. E segundo, um prêmio tem a capacidade de inspirar novas iniciativas, novos autores, novos sonhos e novas histórias. Eu sou Sandro Vita, escritor pela Underline Publishing. E no meu olhar, a importância de ser um premiado Jabuti, de ser indicado, de ser um finalista, é um carimbo de qualidade, né, que você como profissional recebe na sua obra, e a visibilidade que você ganha junto dos seus leitores, dos seus pares e de todo o mercado editorial. E você, que se interessa pelos temas de premiações, literatura brasileira e por nossa cultura de forma geral, marque aí na sua agenda, na próxima quinta, dia 17 de junho, a partir das 8 da noite, aqui nos Estados Unidos, 21 horas no Brasil, no Focus Brasil Digital. Esperamos todos, você e inclusive você, Cone Rocha. Um abraço a todos. Valeu, Nereide. A cada quinzena o Livro Aberto se supera, trazendo excelentes convidados e temas. Mais uma live imperdível aí na próxima quinta, dia 17 de junho, aqui no Focus Brasil Digital. Não esqueça.
E agora nós vamos brindar vocês com uma das mais talentosas duplas musicais brasileiras atuando no exterior, interpretando Din Din, um clássico da nossa bossa nova, direto de Fort Lauderdale, na Flórida, Ivo de Carvalho e Beatriz Maunick. A produção é de Luciano Stazzoni para UTP Entertainment. E bando de nuvens que passam ligeiras, pra onde elas vão? Ah, eu não sei, não sei. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são e de você também. Ah, Dindi, se soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria Dindi, tudo Dindi, lindo Dindi. Que lindo, né? Eu já estava com saudade dessa dupla. Vocês podem conferir mais músicas de excelente qualidade visitando a página de Beatriz Maunick no Facebook e o canal da Beatriz Maunick no YouTube. Bom, depois dessas matérias sensacionais, dessa música maravilhosa do Ivo e da Beatriz, o Mosaico deste 13 de junho se despede, mandando um super beijo para vocês que toda semana tem nos prestigiado. Até domingo que vem.